Hi kids! I am your English teacher, Graziela Mendes. Sou a sua professora de inglês, Graziela Mendes. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do inglês essencial, do inglês no supermercado. E a ideia desse novo capítulo no livro de vocês, o capítulo 2, tá? A ideia é justamente essa, mostrar aquilo que nós temos de mais básico, aquilo que é essencial para situações reais, palavras e frases que vocês irão utilizar em situações reais do cotidiano de vocês. Então, logo no início, na página 17, no capítulo 2, vocês vão encontrar um QR Code, ok? E aí esse QR Code, ou em inglês, como nós podemos chamar de QR Code, esse QR Code vocês irão encontrar na realidade aumentada, tá? Então vocês têm que baixar realidade aumentada positivo, o RA. Dentro desse aplicativo vai ter um leitor de QR Code e vocês irão posicionar a câmera de vocês aqui, nesse QR Code, ok? Então vai abrir todos os áudios disponíveis para vocês durante o que vocês irão utilizar durante o capítulo. E aí nesse capítulo 2, S de Supermarket, no supermercado, tá? A gente vai estudar um pouquinho da pronúncia e do vocabulário de língua inglesa. E aí é importante eu lembrar para vocês e eu falar isso para vocês, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, que supermarket, o supermercado, ele vai ser chamado de grocery também, tá? Então repitam comigo: supermarket, supermarket e grocery, grocery. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, os americanos, eles vão usar supermarket ou grocery para se referir à mesma coisa, que é o supermercado, tá? Supermarket, grocery. E aí, ao chegar no supermarket, como eu coloquei aqui nas duas imagens para vocês, ao chegar no supermarket, nós vamos encontrar logo de cara os carrinhos de compras, tá? Logo na entrada do supermercado. E aí esses carrinhos de compras, eles em inglês vão ser chamados de shopping carts. Então repitam comigo: shopping carts. Shopping carts. Muito bem. E aí nós temos também, além do carrinho de supermercado, como eu mostrei para vocês aqui na imagem, nós temos aí a cestinha também. Se a gente não vai fazer a compra menor, então a gente utiliza a cestinha. E aí a cestinha, ela é chamada de basket. Repitam comigo: basket. Muito bem, basket. E aí, quando vocês entrarem no supermercado, vocês vão procurar por um produto. Por exemplo, vocês vão procurar pelo arroz. Então, como eu coloquei aqui a imagem, para vocês memorizarem de forma mais rápida. O arroz, ele vai ser chamado de rice. Então, repitam comigo: rice. Rice. Muito bem. E aí vocês vão perguntar: mas cadê? Onde é que está? Onde eu posso encontrar o arroz? Então vocês vão perguntar: where can I find rice? Então repitam comigo: where can I find rice? Where can I find rice? Onde eu posso encontrar o arroz? E aí o funcionário que estiver lá, né, para responder você, ele vai dizer assim: it's on aisle 6. Está no corredor 6. Então, repitam comigo: it's on aisle 6. Esse aisle, se vocês observarem aqui no exemplo, ele está escrito aisle,
tá? Mas não é easily. Vocês vão se sentir induzidos, né, a falar easily, mas a pronúncia em inglês é I'll, tá? Então repita comigo, I'll. Muito bem. Mas aí você pode me perguntar, mas professora, mas I'll é corredor? Eu pensei que corredor fosse corridor. E sim, corredor, ele também pode ser corridor. Mas esse corridor, ele é mais utilizado em prédio, tá? É mais comum, corridor ser chamado de corredor de prédio. E aí no supermercado, né, a seção, o corredor do supermercado, ele vai ser chamado de aisle. Então repitam comigo, aisle. E aí, se o funcionário ele diz assim, não, nós não trabalhamos com esse tipo de arroz, a gente não trabalha com arroz. E aí ele vai dizer da seguinte forma, sorry, we don't carry rice. Então repitam comigo, sorry, we don't carry rice. Desculpa, nós não trabalhamos com arroz, ok? E aí eu trouxe para vocês as seções do supermercado. O que é que a gente vai encontrar no supermercado? Todos esses alimentos que eu coloquei aqui, todos esses produtos, esses itens que eu coloquei, tem no vocabulário do livro de vocês, ok? E aí eu comecei pela seção do produce. E aí o produce é o hortifruti, tá? E lá no hortifruti a gente vai encontrar o quê? Verduras, frutas. E aí lá no hortifruti ele vai ser chamado de produce. Então repitam comigo. Produce. Produce. Muito bem. E aí as cebolas, elas serão chamadas de onions. Então repitam comigo, onions. Muito bem, onions é cebola, ok? E aí nós temos aí também, lá na seção de hortifrutos, rabanetes. E aí o rabanete em inglês é radishes. Repitam comigo, radishes. Muito bem. Nós temos também a salsinha, né, lá nos temperos, salsinha. Salsinha em inglês vai ser parsley. Então repitam comigo que eu quero ouvir. Parsley. Isso, muito bem. E aí nós temos também a cebolinha. Cebolinha, ela vai ser chamada de chives, tá? Então repitam comigo. Chives. Muito bem. E aí nós temos aí também outro tempero, né, para dar o sabor do nosso almoço, o coentro. O coentro ele vai ser chamado de cilantro. Então repitam comigo, cilantro. Muito bem. Depois do cilantro nós temos o alecrim, tá? Então o alecrim em inglês é rosemary. Então se tiver alguma mãezinha, alguém chamado de Rosemary, né, se sinta elogiado. Alecrim quer dizer rosemary. Rosemary. Muito bem. E aí nós temos aí também a alface, né, que é muito comum aqui no Brasil, é muito fácil de ser encontrado. E aí esse alface, ele vai ser chamado de lettuce. Repitam comigo, lettuce. Muito bem. E aí nós temos também a cenoura. A cenoura, ela é ainda mais fácil para vocês lembrarem, né? Que é o que vocês mais veem nesses anos iniciais. Quando a gente vai desejar Feliz Páscoa, em inglês a gente chama Happy Easter. E é muito comum a gente encontrar nas mensagens em inglês o carrot. E o coelhinho segurando a cenourinha. E aí o carrot, cenoura. Então repitam comigo. Carrot. Carrot. Isso, muito bem. E aí beterraba também é chamado de beets. Repitam comigo, beets.
Muito bem. E aí nós temos também a abobrinha. Então eu coloquei lá no Instagram do Projeto Fluência, CSJD, é um questionário, né, falando o que seria zucchini. Qual é a tradução de zucchini? E zucchini, tá? É abobrinha, ok? E aí, repitam comigo. Zucchini. Zucchini. Muito bem. Na outra seção do supermercado, bem pertinho do hortifruti, lá em Produce, nós vamos encontrar os frutos do mar. E aí os frutos do mar em inglês é o seafood. Repitam comigo, seafood. Muito bem. Lá no seafood, lá nos frutos do mar, eu coloquei aqui os dois que está mais assim no nosso dia a dia, né? Que é o peixe e o camarão. Então, o peixe em inglês é o quê? Muito bem, fish. Então, repitam comigo, fish. Pronto. Nós temos aí aqui também camarão. Camarão, ele tem a pronúncia um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Então, eu peço que repitam comigo. Shrimp. Shrimp. Muito bem. E aí, na outra seção do supermercado, bem pertinho dos frutos do mar, nós temos os frios. Lá nos frios, nós vamos chamar de lunch meats. Então, repitam comigo, lunch meats. Esse lanche, ele quer dizer, é bem parecido com almoço, né? Mas é bem parecido também com lanche. Então, aqui nós vamos encontrar aquilo que a gente pode colocar no nosso almoço, lá no nosso lanche, né? Então, nós temos aí o presunto, ham. Repitam comigo, ham. Muito bem. Nós temos aqui a linguiça, né? Também. Linguiça, ele vai ser chamado de sausage. Então, repitam comigo, sausage. Muito bem. Nós temos o peito de peru. O peito de peru em inglês vai ser turkey breast. Então, repitam comigo, turkey breast. Tá? Então, turkey vai ser o peru e o breast vai ser o peito, tá? Então, turkey breast, peito de peru. E aí nós temos também o presunto defumado. Então, o fumaça, né, é smoked, smoke. Então, é bem parecido. Então, defumado vai ser smoked. E ele vai estar sendo o defumado adjetivo do presunto. E quando a gente passa isso para o inglês, as palavras que têm as funções de adjetivo, ele vai vir antes do meu substantivo, diferente do português. Então, presunto defumado vai ser smoked ham. Então, repitam comigo, smoked ham. Muito bem. E aí nós temos também, perto dos frios, as carnes maiores, as carnes finas, que a gente vai utilizar para fazer um jantar, elaborar um jantar. E aí as carnes finas nós vamos chamar de fine meats. Então repitam comigo, fine meats. Muito bem. E aí a carne, tá? Nós vamos chamar de meats. Muito bem, meats. A carne de gado, que pode ser de boi ou de vaca, tá? Carne de gado, vai ser chamado de beef. E embora, né, a pronúncia, a escrita seja semelhante a beef, beef vai ser carne de gado, ok? E o que vai ser beef de verdade, podendo ser bife de gado, bife de frango, é o steak. Então repitam comigo, steak. E aí se eu quiser falar o bife de gado, aí eu vou falar beef steak. Se eu quiser falar bife de frango, chicken steak. Então repitam comigo, steak, steak. Muito bem. Nós temos também a carne moída, e a carne moída vai ser ground beef. Então repitam comigo, ground beef.
Frango moído. O frango moído, aquele frango desfiado, né? Que a gente encontra muito na coxinha. É o ground chicken. Ground chicken. Coxa de frango vai ser chicken thigh. Coxa é thigh em inglês, tá? Então vocês vão falar chicken thigh. Coxa de frango. E o peito de frango, como eu falei para vocês nesse instante, o breast vai ser o peito, né? E o chicken, frango. Então, peito de frango, chicken breast. Chicken breast. No livro de vocês, na página 18, vocês vão encontrar algumas seções, né, para vocês completarem, para vocês colocarem alguns exemplos. E aí vocês vão encontrar lá a seção do frozen. Frozen é tudo aquilo que eu posso congelar, tudo aquilo que é congelável, tá? E aí ele pode ser colocado aqui junto dos frios, tá? É que ele está sendo congelado. E lá nos frios, ou lá no frozen, lá nos congeláveis, nós podemos encontrar o que? O sorvete. E aí quem é que sabe o que é sorvete em inglês? Isso aí. Ice cream. Então repitam comigo. Ice cream. Ice cream. Muito bem. E aí, na outra seção do supermercado, a seção que toda criança gosta, que é o candy. Nem toda criança gosta, todo adulto também gosta, que eu sei, que é os doces, né? Os candies. E aí os candies, né? Ele pode colocar no geral, bala, chocolate, bombom, pirulito, chiclete, pode colocar tudo nesses candies. E aí bala, nós vamos chamar de candy. Chocolate, bombom, nós podemos chamar de chocolates. Então repitam comigo. Chocolates. Nós temos aqui também os salgadinhos, que são chips. Então repitam comigo. Chips. Nós temos aqui também castanhas. As castanhas são chamadas de quê? Nuts. Então repitam comigo. Nuts. Muito bem. Na seção de limpeza, no laundry, né, nós vamos encontrar lá o laundry soap, que é o sabão em pó ou em líquido. Então repitam comigo. Laundry soap. E aí eu tenho uma experiência americana para vocês, que é bem interessante, que lá nos Estados Unidos eles não utilizam o sabão em barra, né? O que nós chamamos de sabão em pedra, sabão em barra aqui. E lá, o costume deles é colocar tudo dentro da máquina. Eles não têm esse cuidado das peças mais finas, as peças mais delicadinhas, né? De colocar, de lavar a mão. Eles colocam tudo dentro da máquina, né? E aí eles não utilizam, não tem esse sabão em pedra. É uma curiosidade. Então lá, vocês vão chamar o laundry soap, o sabão em pó. Tá? O sabão de lavar roupa, sabão em pó, sabão em líquido. Então aqui, ó, laundry soap. Nós temos aí também o amaciante, que é o fabric softener. Repitam comigo, fabric softener. E aí vocês podem pensar, amaciante, né? Alguma coisa a ver com fábrica. Mas não. Fabric é tecido, tá? Fabric é tecido. Embora ele seja semelhante à fábrica, vocês observarem aqui, até coloquei um asterisco. Fabric não é fábrica, é tecido. Ele é um falso cognato. E aí nós temos também o detergente. Pratos em inglês é dish, tá? Então o dish soap vai ser o detergente. Então repitam comigo. Dish soap. Muito bem. Nós temos aí o creme dental toothpaste, tá? Então pode repetir comigo. Toothpaste. Muito bem. Shampoo, né? Que vai ser shampoo mesmo em inglês.
Só que a diferença vai ser na escrita, enquanto podem olhar, observar o frasco de shampoo da casa de vocês. O shampoo ele vai ser escrito com SH e no final vai ser colocado 2 Os. Em português vai ser com X, terminando com U. Ok? Então a diferença do inglês para o português é só a questão de escrita. E nós temos aí também o sabonete. O sabonete é soap. Então repitam comigo: soap. Muito bem. E aqui, ó, nós temos também a seção do supermercado, o dairy, os laticínios. Então vocês podem encontrar lá o leite, milk. Repitam comigo: milk. O iogurte, nós vamos encontrar também bem parecida, bem semelhante, né, em inglês. Iogurte. Muito bem. Nós temos aí também queijo, né, o cheese. Muito bem. E aí é interessante que enquanto aqui no Brasil, quando a gente vai tirar uma foto, a gente diz, digam cheese. Lá nos Estados Unidos eles dizem assim, say cheese. Tá? Então cheese é queijo. Nós temos lá também o creme, o cream cheese, que é o creme de queijo, né? Aquele cremezinho. Mas aí aqui no Brasil a gente chama também de cream cheese. Ok? E aí nós temos também a manteiga, o butter. Então repitam comigo: butter. Muito bem. E nós temos aqui também o bakery, a padaria. No supermercado nós temos a padaria e nós vamos chamar de bakery. Repitam comigo: bakery. Lá na padaria nós vamos encontrar o pão, óbvio. E aí o pão em português, em inglês vai ser bread. Então repitam comigo: bread. O pão de cachorro quente ou de hambúrguer, eles não vão ser chamados de bread, vão ser chamados de bun. Então repitam comigo: bun. E os biscoitos, as bolachinhas, né? Na seção da padaria, sempre tem aquela seção de biscoito, de bolacha. E aí nós vamos chamar de cookies. Muito bem, cookies. E aí aqui, já perto de terminar, eu vou coloquei aqui a seção mais básica, né, do supermercado, que é o arroz, o feijão, o ovo. E aí o arroz, como eu falei para vocês logo no início do vídeo, vai ser chamado de rice. Ok? Então, o feijão vai ser beans. Então, repitam comigo: feijão. Feijão, beans. Muito bem. Ovo será eggs. Então, repitam comigo: eggs. Muito bem. As batatas, muita gente já sabe, né? Tem aquele filme do Toy Story, né? Que tem o Senhor Batata. E quem já assistiu o filme legendado viu que ele é chamado de potato, né? Então as batatas elas são chamadas de potatoes, ok? Tomate vai ser as tomatoes, ok? Suco, juice. Tá? Então repitam comigo: juice. Água vai ser water. E o refrigerante vai ser a soda. Ok? E aí, na hora de pagar, vocês vão chamar de checkout. Coloquei aqui, ó, checkout. Então, o caixa vai ser chamado de cashier. Tá? A pessoa que vai receber, né, o dinheiro, o pagamento, o caixa que nós chamamos aqui, vai ser chamado de cashier. E aí ele vai te perguntar o seguinte: how would you like to pay? Como você gostaria de fazer o pagamento? Dinheiro, cartão de crédito. E aí se for no cartão de crédito, vocês vão chamar de credit card. Cartão de crédito. Podem observar no cartão de crédito dos pais de vocês. Lá vai ter em inglês, tá? O credit card. E aí, se for em dinheiro, eu vou pagar em dinheiro. Então vai ser cash. Cash. Muito bem. E aí, para finalizar,
tá? A agenda de vocês tem atividade na página 18. Como eu falei para vocês, tá? Vocês irão dividir, colocar aqui alguns exemplos de alimentos que vocês vão encontrar em algumas seções do supermercado. Vocês podem voltar o vídeo, podem dar pause. Esse vídeo, todas essas anotações, essas curiosidades que eu falei, vocês podem ir anotando também no caderno de vocês, numa folhinha, tá? Para vocês irem estudando e fazer as atividades do livro. Na atividade, ainda na página 18, na seção do Get Read, vocês irão utilizar o track 7, a música de número 7. Então, como eu expliquei para vocês logo no início do vídeo, vocês irão abrir a realidade aumentada do celular de vocês, irão pelo leitor do QR Code e irão posicionar na primeira página do capítulo. E aí vocês irão procurar, certo? É só ir passando lá os áudios até chegar na música, no áudio de número 7, ok? Track 7. E aí ele vai contar a história desse primeiro quesito aqui, ok? Então vocês podem acompanhar, fazer leitura a partir disso aqui, ao mesmo tempo com o áudio. Nós temos também atividade na página 19. Então, na página 19, vocês irão ouvir o áudio, irão praticar essa oralidade e o listen de vocês. Vocês irão ver que ouvir, né, o áudio, ele vai dizer rice. Então, vai estar aqui, ó, o arroz. Ele vai lá dizer beans. E vai estar aqui o beans, ok? Então, é para vocês irem associando a imagem ao nome, ok? E na página 20, por fim, na página 20, vocês irão montar uma shopping list a partir do áudio também. O áudio disponível vai ser o track 9, ok? Track 9, a música de número 9, ok? E aí ele vai lá dizer, letra A, aí vai dizer lá todos os ingredientes que vocês irão montar a primeira shopping list. Shopping list é a lista de compras. Então repitam comigo, shopping list. Muito bem. E aí ele vai dizer lá também, letra B, e vai dizer todos os itens da letra B, tá? Todos os itens da shopping list, e vocês irão completar. Ok? Se vocês tiverem dúvidas de como se escreve, ou vocês voltam o vídeo para olhar aqui pelo slide, ou vocês podem pegar no próprio livro de vocês. Então, por hoje é só. That's it for today. See you later, kids. Thank you. Bye bye.